Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Gota Maranhão. Hoje vamos falar com Yasmin Viana, uma menina nova, mas que tem um conhecimento de uma gigante, sobre lei do tempo. A gente já teve esses assuntos aqui no canal, mas a Yasmin vai trazer de maneira diferente e bem explicativa para a prática. E eu estou super animada, porque, gente, assim, algo que eu estou precisando melhorar é isso, é seguir esse calendário melhor, para a gente compreender essa conexão com a Terra, com a logística do Sol, dos planetas, tal, para poder a gente conseguir fluir melhor. E aí sim a gente dá aquela guinada na nossa vida, né? E eu já estou doidinha aqui para Yasmin trazer essas informações e vocês aprenderem e eu também aprender aqui com vocês. Lembrando, todo mundo curtir o canal, se inscrever. Quem tiver dúvida sobre esse assunto, já pergunta coisas aqui que Yasmin vem responder, eu também vou responder e encaminha para quem tem interesse, fala para as pessoas que agora a gente vai falar sobre esse assunto incrível de lei do tempo, o Tolkien, o calendário. Eu até estava vendo o meu, eu digo, meu Deus, qual é o meu mesmo, tal, porque é um nome tão diferente, né, do que a gente está acostumado, a gente termina esquecendo, mas é muito bom, e é importante a gente focar aqui, porque tudo é evolução. Tudo é plantando a semente do despertar, é evoluindo, como a gente sempre fala. Quanto mais despertos no mundo, o mundo melhor teremos para todos. Quanto mais a gente trabalhar na nossa consciência, no nosso dia a dia, na nossa prática da nossa vida, no nosso autoconhecimento, saber sincronizar esse equilíbrio, né, da nossa vida na Matrix, no planeta, e tudo que a gente fizer nesse planeta Terra, né, na nossa vida, a gente consegue fazer as coisas de maneira mais eficiente, com melhor qualidade, com melhor fluidez. E quem gostar, caminha para os colegas para aprenderem com a gente tudo isso e também se despertarem, estarem nesse processo de despertar. Por falar em despertar, lembrando do curso imersivo Conexão Planetária, que será comigo 4 de outubro em São Paulo. Estou empolgadíssima, vocês já sabem que eu só falo nisso hoje em dia. E esse curso vai ser um curso justamente para vocês se conectarem com o planeta, vocês se conectarem com a essência que criou a gente, né? Esse corpício nosso que pertence a Gaia, nosso planeta Terra, e tudo que a gente está aqui, que a gente esquece de se conectar com as plantas, com o ar, com o sol, com a terra, com todas as ferramentas incríveis que nós temos, gratuitas, simples, leves, e a gente esquece, e não tem nada complicado. As pessoas dizem, é muito complicado meditar. Não é complicado. Vem para cá que eu te ensino, com práticas simples e tranquilíssimas, que vocês podem fazer. Ah, mas é complicado, não sei o que, não sei o que. Não, não é nada. Gente, a gente tem que trazer as coisas com leveza. Leveza. Lembrando meu livro, já Manual da Conexão Planetária, o que é que eu escrevo aqui? Unindo saúde, ciência e espiritualidade para transformar sua vida com clareza e o quê? Leveza. Leveza. A gente tem que trazer a vida leve, porque a vida é leve, é próspera. Nós somos a fonte, nós somos deuses. A gente tem que acreditar nisso, compreender essa verdade e estar conectado com a Terra, que a gente é um só. E dessa maneira você se conecta com o quê? Com o seu propósito, com você mesmo, com sua essência, trazendo liberdade, descobrindo o seu propósito nessa vida, como deve agir com você mesmo, seu auto-amor, autorresponsabilidade, seu relacionamento com os outros. Então, vai ser um curso imersivo, com várias experiências sensoriais, vai ser um curso, assim, multissensorial, vocês não têm ideia. Toda vez eu falo, eu fico repetindo aqui, porque vai ser muito incrível. Estou com vários parceiros. Vocês vão estar ao mesmo tempo com frequência sonora, vibracional específica para cada assunto. Vocês vão estar com aromas da Alchemy Lab. Vocês vão estar com imagens visuais de geometria sagrada. Vai estar assim, tudo que for sentido, né? Visão, audição, paladar. Vão ter algumas degustações de coisas assim ao longo do dia que vão ser específicas, frequenciadas e conectadas com cada assunto que eu vou estar falando lá. Você vai estar assim, plá, totalmente conectado ao assunto, ao conteúdo que eu vou trazer, e as práticas imersivas também, né? Vão ter vários exercícios lá para vocês entenderem e praticarem, para sair de lá com aquilo ali no cérebro impregnado. Eu falo muito neurociência, então
Toda a parte cognitiva também vai estar lá, ó, aguçada e ativada para vocês absorverem o máximo de conhecimento nessa imersão. E eu tenho certeza que vai ser fantástico para vocês. Eu estou animadíssima, felicíssima em recebê-los todos em São Paulo, 4 de outubro. Então, se tocou você, se faz sentido todo isso que eu estou falando e vocês estão querendo realmente ter essa mudança de vida, entre em contato. Vou deixar o link aqui da venda do ingresso, da inscrição. Também tem no Instagram, entra lá no Guta Mentora Planetária, clica lá no link e vai estar lá, vai estar os livros, vai estar o link da conexão, a imersão presencial, que é o mais legal, mas também pode ser online, quem não for de São Paulo, também vai ter online. E vai ser um prazer gigante ter vocês comigo lá. Mas quem está comigo agora, e eu vou ter um prazer enorme de receber, para destravar também muita coisa da vida da gente, é a Yasmin. Yasmin, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Olá, muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite. E hoje vamos conversar aí sobre a lei do tempo, poder trazer mais uma informação, mais um conhecimento sagrado, né, que nos auxilia, nos ajuda sempre. E muito feliz de poder estar aqui. Gente, olha, Yasmin, novinha, maravilhosa, mas a menina já está assim, num despertar gigante há muito tempo. Ela é terapeuta, é mentora, dá aula, dá cursos, é completa já, psicanalista também. Essa menina já fez downloads que vocês não têm ideia aí na vida dela para ela estar nessa salto quântico na vida, maravilhosa. Então, Yasmin, me fala também. Eu já sei, mas deixa o pessoal saber. Como é que foi esse seu início desse seu autoconhecimento? Porque você tão nova conseguiu descobrir e ter percepções de tanta coisa da vida que a gente só às vezes vê depois de velho, e você conseguiu ter esse conhecimento maravilhoso para você também passar esse conhecimento para todo mundo. Fala para a gente como é que foi esse seu início da lei do tempo na sua vida. Então, o início da lei do tempo, ela foi um pouquinho depois do início que eu considero assim na minha mente sobre espiritualidade. Porque foi por conta da minha base familiar, especificamente minha mãe e meu pai, que sempre estava junto aí nos processos. E minha mãe sempre buscou a espiritualidade, em diferentes formas, assim. Então, eu já caminhei em vários lugares, já vi várias religiões, várias maneiras de pensar, segmentos. E quando eu tinha 9 anos, eu lembro que foi o marco, assim, de quando a minha mãe estava realmente muito engajada em buscar a espiritualidade, e eu, como mini seguidora dela, eu estava sempre indo junto com ela, né? Então, eram treinamentos de mindset, também relacionado à espiritualidade, enfim. Então, quando eu era pequenininha, eu já estava acostumada a ficar ouvindo, vendo, passando pelos processos e tudo mais. E aí, aquilo me deu uma base muito grande, por quê? E isso é uma coisa que eu concluo hoje. Que não é só eu ter ido lá e feito um curso ou aprender. Eu vivia isso na pele, na prática. Então, como eu era criança, eu só sabia viver. Eu não ficava estudando sobre espiritualidade, eu estudava as coisas da escola, só que eu vivia em casa. Aquilo era uma realidade muito potente na minha vida. Então eu vivia aquilo, pra mim era normal. E aí eu ia conversar com meus amigos, parecia uma doida, né? Eu parecia uma doida porque ninguém entendia o que eu falava e tudo mais. E é porque eu vivia aquilo, e aquilo se tornou uma verdade pra mim. E por isso que muita gente fala, não adianta só saber, precisa viver, porque é verdade. Se você não vive isso, não dá certo, porque você vai vivendo algo que nem sequer você aplica na sua vida. Então, como desde criança eu estava vivendo naquilo, foi muito potente, eu acredito que foi, né, o que fez com que tudo chegasse, né, de uma forma mais rápida. Em 2014, eu tinha 14 anos na época. Minha mãe, ela frequentou um espaço de yoga na nossa cidade. E aí lá tinha uma professora, além da de yoga, tinha uma outra professora também de yoga, só que ela sabia muita coisa sobre a lei do tempo. Aí eu olhei aqueles símbolos e uns plasmas radiais ali na sala, eu olhava assim, nossa, o que é isso, né? Porque quando a gente olha para o Tzolk'in, enfim, a gente não entende nada. E aí a gente começou a fazer algumas práticas meditativas. A gente fazia grupo de cura, algumas meditações e tudo mais. E aí a gente também. Aí a minha mãe,
ela começou a fazer um mini curso ali que eles disponibilizavam para entender. E aí eu fui fazendo também. Aí eu fiz 15 anos e no ano seguinte eu já fiz o curso de facilitadores. Então foi rápido, assim. Eu comecei a Lei do Tempo muito conectada em meditação. Tipo, eu seguia as meditações, fazia, eu nem entendia muito bem. Depois que eu fui entendendo o racional, né? E aí eu fiz o curso de facilitadores e aí que tá. Quando eu fiz o curso, parecia que aquela informação eu já sabia. Tipo, eu falava, nossa, mas é tão fácil de entender. Ou, nossa, parece que eu já sei disso. Parece que eu tô relembrando. Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que realmente foi uma recordação. E foi muito interessante o pós disso. Que logo em seguida eu comecei a ensinar. Porque eu estava estudando sobre a lei do tempo e tudo mais. E minha mãe sempre teve vontade de fazer uma escola de espiritualidade, assim. E aí a gente pegou eles, né? Meus pais, no caso, mais um outro casal sobre a lei do tempo. E aí o que aconteceu? Foi um marco específico que uma amiga muito próxima minha, que é amiga até hoje, ela me colocou em contato com a Cristina Caro, que é uma professora, né, de linguagem do corpo, enfim. E aí ela me conheceu e tudo mais, ela achou demais, assim, interessante a lei do tempo, que é algo sempre muito novo, né? E minha idade, que na época eu tinha 15 anos. E aí eu fiz a minha primeira live, assim, nunca tinha gravado um vídeo. Aí fui fazer uma live. Tá até hoje lá no canal. E aí foi quando eu comecei a ensinar, porque aí eu falei tudo, né, que eu aprendi. E aí as pessoas vieram super interessadas em compreender, né, estudar. E a gente abriu nossa primeira turma e eu lá com 15 anos deixei o universo me levar e eu, tá bom, vamos. Não tinha medo, né? E aí eu comecei a dar aula com 15 anos e desde então faço leituras de mapa, aí eu tô me aperfeiçoando cada vez mais e dou cursos, enfim. Então, minha história foi assim, foi... Lógico, tem muita coisa aí, né? Envolvida, minha infância e tudo mais. E é o que a gente estava falando também, né? Sobre a base familiar, o quanto isso muda o percurso de uma pessoa. Então, você ter pais ali presentes, espiritualizados, que não só têm conhecimento espiritual, mas que vivenciam na prática. Então, quando você vivencia, você não precisa saber, você vive aquilo, então para você é aquilo. E aí, quando você vai para o mundo de uma forma na qual você foi treinado dentro de casa, né? Então, não adianta, por exemplo, tenha bons modos, mas dentro de casa não existe bons modos. Quando você for para fora, você não vai ter bons modos, porque você vive aquilo e você vai transmitir aquilo que você vive para onde você for. Então, isso é muito, muito necessário, muito importante, né? A base familiar, ter pais e mães presentes que sabem sobre o desenvolvimento de uma criança, vivem. E com certeza, se não fosse meus pais, assim, e toda essa base, eu talvez estaria aí fazendo, sei lá o quê, não sei, estaria trabalhando numa coisa nada a ver com o meu servir. Eu acho que eu estaria perdida, assim, né? Como a maioria das pessoas acaba tendo, né, essa confusão. Vai pelo que acha que é indicado, que vai ganhar dinheiro, né? Teoricamente, pensa-se muito assim. E essa coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né, sobre a base familiar, a importância, no seu caso foi incrível porque seus pais já tinham a espiritualidade aguçada e em busca de, né, sempre em conhecimento, em busca, em pesquisa, com uma variedade boa que é legal que você termina achando, né, o ponto que faz mais sentido e vai ressoar com você. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que não sabem nada e nasce uma criança com informação. E você faz, o que é que eu faço com essa criança? No meu caso, que eu comentei, né, eu desdobrava, e minha mãe, eu dizia, não, um belo dia, sei lá, porque eu falei que era normal voar, e minha mãe disse, não, não é normal voar. Eu digo, não, é normal, eu vou todo dia, quando eu vou dormir, depois eu fico voando pela casa, dou uma saída e tal. E porque para mim era uma coisa normal. E ela disse, não, não é isso aqui. Então, isso criou um bloqueio na minha cabeça, que me prejudicou, né? Eu entendo talvez ela ter falado isso porque ela tem total não conhecimento do assunto e talvez ela, sei lá, ela falou talvez sem pensar, mas hoje um pai, uma mãe que tem um filho que fale qualquer coisa diferente, uma sugestão seria não cortar, né? Você faz, fala mais sobre isso, como assim? Né? E pronto. Se você não tem conhecimento para acrescentar, não bloqueia. Minha filha, um exemplo assim, minha filha que hoje tem 10 anos, mas ela tinha, acho que 4, 5, uma coisa do tipo.
ela comentou, disse, mãe, é tão cansativo, né? A gente dorme, mas não dorme. Eu digo, como assim dorme, mas não dorme? Ela disse, não, porque a gente dorme, mas tem outra vida, aí não dorme nada, aí não descansa, porque vive aqui, depois vive lá, é 2 vidas, né, mamãe? Aí eu, pois é, minha filha, pois é. É normal, meu amor, normal. Aí, na hora, eu fiquei assim, poxa, que legal, né? Ela tá lembrando quando ela desdobra e tal. Só que eu não fiquei puxando mais o assunto, porque também eu acho ela muito pequena. E eu digo, se ela fala alguma coisa que talvez eu não saiba colaborar, é melhor somente dizer, tá normal, meu amor, é isso mesmo, é isso que acontece, mas é tranquilo. Deixá-la, né, continuar na experiência dela, pelo menos, no mínimo, de boa. Aí terminou que depois ela ficou maiorzinha, com os 8 anos, eu perguntei, ela disse, não, quando eu durmo mesmo. Eu digo, minha filha, perdeu a conexão, foi, cadê? Esquecendo, tá esquecendo já. Mas eu não falei isso também, né? Eu digo, tá bom, não, nada não, eu mudei de assunto, porque também eu acho que a gente não, no meu caso, eu fiquei assim, não vou forçar para não deixar ela confusa, né? Não vou começar a perguntar coisa para não deixar ela confusa também, porque a cabecinha dela ainda é muito pequena, não tem compreensão de muita coisa, então eu também não vou perguntar. Mas se vier falar, como um exemplo para qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui, não bloqueia, né? Deixa fluir a informação e você, que ótimo, tal, para a criança desenvolver aquilo ali, né? Porque quando você bloqueia, você desvalida aquela experiência, a criança fica confusa, não experiencia mais da maneira correta e vai dificultando a própria vida, né? E, assim, a importância dos seus pais na sua vida, eu acho que foi, como você falou, fundamental para seu processo. E como a gente falou anteriormente, não é à toa que vocês foram conectados, né? Uma pessoa com tanto download para ser feito nova, tinha que vir de pais que fossem permitir essa experiência toda acontecer, né? E essa evolução acontecer nova. Porque você já tem isso aí nesses seus 20 anos, agora, né, no momento de 2025, imagina daqui a 30, 40 anos, o quanto de pessoas você já vai ter ajudado, o quanto de informação você já vai ter passado, né? A missão que você veio no seu propósito nesse planeta, no momento, né, nessa vida, como Yasmin, né, veio trazer para o mundo. Então, você talvez estaria trazendo isso só com os 40, 50 anos, agora você está trazendo desde nova. Então, quantas pessoas se podem impactar, né? Então, é importante. E pais e mães também não se desvalidem, porque se a gente pensa, mas eu não sei, mas eu vou dizer o quê? Não diga nada, só não corta, né? Não diz nada. Mas vamos voltar, que senão a gente fica empolgada falando essa coisa que eu acho também interessante, essa questão de infância e apoio. Fala pra gente, porque assim, parece complicado, mas é feito. Parece complicado, mas não é. Vamos trazer leveza, né, Yasmin? Fala um pouquinho para a gente da lei do tempo, para a gente compreender e, depois dessa compreensão, tentar encaixar na praticidade da nossa vida. Tá. Eu vou trazer uma introdução assim sobre a lei do tempo, porque ela não é complexa, né? Quando você acessa a informação, você olha todos aqueles códigos, aí parece uma loucura, né? Fica até confuso, porque, meu Deus, parece uma tabela periódica, Tzolk'in, e quanto símbolo, quanto código interpretativo, né? Mas vamos pegar o conceito da lei do tempo para a gente poder entender e o quanto isso nos beneficia, né? Porque se um estudo vem com essa força de mudar a nossa realidade, então ele tem boas consequências, né? Mas vamos lá. Lei do tempo está muito relacionado com algo que existe, independente da gente ter conhecimento sobre isso ou não. Por quê? Quando a gente pensa em lei, né? O que vem na nossa cabeça? Vem as normas de uma sociedade, vem aquilo que todo mundo precisa respeitar e seguir. A lei é para todas as pessoas. A lei da terra nem sempre, né? Mas a lei da justiça divina e tudo mais é para todos os seres humanos. Então, por exemplo, quando a gente pensa na lei da gravidade, independente de eu e Yasmin reconhecer e conhecer a gravidade, isso não vai interferir na ação que a gravidade tem sobre a minha vida. Então, tipo assim, não sei o que é gravidade, mas se eu pegar uma bolsinha e soltar, ela vai cair no chão. Então, essa é a lei da gravidade. E é a mesma coisa, a lei do tempo, o que é isso? Você não precisa ter conhecimento sobre para isso exercer o poder na sua vida. Então, quando a gente pensa em lei, a gente pensa numa ordem. E tempo? Tempo é uma incógnita, muitas das vezes, né? Para as pessoas, porque você pensa em tempo, você pensa em calendário, relógio, a sua vida passando, você envelhecendo e tudo mais. Só que o tempo ele é muito mais profundo do que isso. E ele tem um poder sobre nós muito mais profundo do que a gente imagina.
E aí o que acontece? Quando a gente pensa em lei do tempo, a gente vai falar sobre quarta dimensão. Então, nós estamos aqui na terceira dimensão da matéria. Terceira dimensão é isso, é o espaço, tem a largura, o comprimento, né? O objeto, a matéria, é a terceira dimensão. A quarta dimensão, ela é uma dimensão que está acima da terceira. Então, pensa numa bolsa, numa caixa. Você vai colocar uma caixa grandona e uma caixa menor dentro dessa caixa grande. A caixinha menor é a terceira dimensão, que é a matéria. A caixa maior é a quarta dimensão. Uma outra caixa maior é a quinta, depois a sexta, para a gente pensar nessa questão de multidimensionalidade. E aí a quarta dimensão é onde reside o tempo. Só que, nossa, se eu estou na terceira dimensão, como que eu acesso a quarta? O único tipo de acesso que nos liga à quarta dimensão é a nossa mente. Então, eu só consigo ter conexão com a quarta dimensão porque eu tenho mente. Me foi dada a mente. E aí a nossa mente que está conectada com o tempo. Por quê? Porque eu não consigo perceber o tempo com os meus 5 sentidos. Eu não consigo ver o tempo. Eu não consigo sentir o cheiro do tempo. Não consigo comer o tempo. Não consigo ouvir o tempo e nem o tempo me tocar. E nem eu tocar o tempo. Não consigo. Mas como que eu percebo o tempo? Através da minha mente. Então, vai além dos 5 sentidos o tempo. E aí, isso que é interessante. Porque se a gente para pensar, nossa, Yasmin, mas como que o tempo está distante do meu corpo, por exemplo? Porque a gente envelhece, né? A gente vai vendo, a gente vai envelhecendo, vai crescendo e tudo mais. Só que isso é uma percepção que a gente tem sobre o tempo, mas que não tem a ver com o tempo, tem a ver com o percurso evolutivo da raça humana. O programa da raça humana é envelhecer, mas você poderia viver 1000 anos e não envelhecer. Não tem nada a ver com o tempo isso. Nada a ver. Porque se você para pensar em outras dimensões, você não envelhece. Porque o tempo passa. Porque não tem a ver com o tempo, o envelhecimento, tem a ver com a experiência humana. São coisas diferentes. Então o tempo não está ligado ao passar das coisas e envelhecer, ou calendário, não tem a ver, é muito além do que isso. Então, como a gente percebe o tempo através da nossa mente, aí eu vou te trazer uma reflexão. Quando você pensa em tempo, você pensa em relógio de calendário, praticamente automático. Como que você organiza seu tempo? Com a agenda, o calendário, o relógio. Só que aí tem um grande problema. Por quê? Se você for parar para pensar e ver a história da construção do relógio, do calendário, você vê que o calendário ele vem de Calenda, que era um livro de impostos da antiguidade, e os regentes daquela época, eles pensaram assim, bom, a gente precisa ter um dia para cobrar e um dia para receber o dinheiro, né, os impostos da sociedade. Então, a gente tem que ter o quê? Um tipo de calendário para conseguir organizar. Então, o que acontece? Eles fundamentaram a construção de uma base, uma contagem de tempo, visando o dinheiro, os impostos e tudo mais. E aí o que acontece? Isso é um problema, por quê? Porque o tempo vai muito além daquilo que a gente pode administrar na Terra. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com corpo, não tem a ver com nada que está na terceira dimensão. Tem a ver com o que está além daqui. E se nós administramos o nosso tempo de uma forma completamente desarmônica, por quê? Porque o calendário gregoriano é desarmônico, a base dele, a construção dele é caótica. Se você vai olhar para o calendário, todo ano muda. Mas todo ano a gente vive as estações, são ciclos atrás de ciclos. Por que cada ano tem que mudar? Tipo, esse ano eu vou fazer aniversário na terça, ano que vem, não sei, sábado, segunda, não dá para saber. Você tem que consultar lá para ver o dia da semana. Então é uma desordem. Se você for parar para pensar, setembro vem de 7 e é o mês 9. Outubro vem de 8, mas é o mês 10. Novembro é 9, só que é o mês 11. E dezembro vem de 10, é o mês 12. Aí, por exemplo, tem 2 meses seguidos que são... que tem o número 31. São meses maiores, né? Por que será? Porque os imperadores da época, eles queriam, por uma homenagem, né? Queriam meses com mais número. Então, Júlio César, por exemplo, queria o mês dele de julho com 31, né? E Júlio César, acho que é Augusto César, eu não lembro exatamente o imperador, mas ele também queria
E aí, por isso que foi agosto, né? Por isso que ele também queria os 31. Então, você vê que, assim, aquilo que rege o seu tempo, rege todo o nosso tempo hoje, a nível global, é visado em interesses políticos, religiosos também da época, capitalistas, é uma desordem sem pé, sem cabeça. E outra Não coisa que eu faz acho sentido super algum, né? interessante, são coisas Você para ocultas. lá, mas qual o sentido disso? Zero. Zero. Uhum, Ego de pessoas que criaram e a gente sai fazendo, todo mundo, até hoje, né? exato. Aí, por que será que o mundo tá sempre nesse caso? Então, até a regência do nosso tempo é voltado para isso. Faz parte do sistema mesmo, né, da Matrix. E é muito oculto, a gente, tipo assim, nem para pensar. Você coloca lá no cabeçalho da escola, quando você tá aprendendo a ler, escrever e tudo mais, coloca seu nome, data atual. E a data não tem nenhuma informação para você. Olha que doido isso. Tipo, hoje, que dia que é hoje? Dia 8, 9 Não. de julho. A gente É, tá tô ouvindo. a gente tá num dia específico e, tipo, é o dia. Não tem muito. É dia 9, né? Dia 9 de julho. O que é isso? Não sei, 9 de julho. Ah, tem feriado? Ah, não sei o quê. Então, não tem significado. Só que todos os dias a gente vive uma experiência incrível. Cada dia é um desdobramento cósmico. Como que hoje não tem nenhum significado? Claro que existe um significado de estar vivo no dia de hoje. E quando a gente não vive conectado com a natureza, não tem significado. Significado é o que está escrito na minha agenda. Se eu não tiver nada para fazer na agenda, não tenho nada para fazer. Como assim, né? O que eu estou sentindo hoje? Como que está meu corpo? Qual que é a vibração que está acontecendo? Que estação que eu estou vivendo? O que esse momento solicita para mim? Não sei, não tenho informação. E aí o sincronário, ele vem trazendo toda essa enxurrada de informação diária e de você mesmo, para você entender que você vive num universo cheíssimo de conteúdo e informação. E você tá aí tapado, com o olho fechado, não vendo nada que tá acontecendo. Você tá assim, ó, só sendo guiada pelo sistema automático, que você não vê nada, só tá sendo regida pelo sistema, como uma máquina. E você não para tirar a venda e olhar com seus próprios olhos a sua realidade. E isso que é dominação, né? Isso que é a dominação. Inclusive, uma coisa que eu falei, né, que agora está avançando muito a inteligência artificial e tudo mais, né? Que é um perigo a gente começar a delegar o pensamento para as máquinas, né? Porque existe aquela frase, né? Penso, logo existo. E aí eu comecei a pensar sobre essa frase. Eu falei, nossa, até que faz sentido essa afirmação de que se eu paro de pensar e utilizar do meu raciocínio, eu paro de existir, porque eu não tenho conclusão sobre nada. E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente está passando por um processo de fins do tempo, né? Transição planetária e tudo mais. E, de fato, se a gente começar a delegar os pensamentos para uma inteligência artificial, porque é mais inteligente que eu, é mais avançado que eu, e você parar de exercitar o seu pensamento, que é igual uma musculatura o nosso cérebro, né? Se eu não exercito a memória, eu não vou ter uma memória boa. Se eu não exercito meu córtex pré-frontal, eu não vou conseguir desenvolver os pensamentos. Então, a gente precisa desenvolver essas áreas. Por exemplo, tem as amígdalas cerebrais, né? Que tem essas duas bolinhas no nosso cérebro que administram a raiva, o estresse, o perigo. Se a gente está sempre muito raivoso, muito estressado, aquilo ali começa sempre a latejar e ficar muito desenvolvida. Então a gente tem que saber o que a gente desenvolve, os neurotransmissores que são liberados no nosso sangue, né? Se é bom, se é ruim. Então, a gente precisa ter essa consciência sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre aquilo que eu estou vendo. E se eu paro de pensar, alguém vai pensar por mim. A gente está começando a delegar o pensamento. E se eu não vou reger meu tempo, alguém vai reger o tempo para mim. E essa pessoa não sou eu. Quem que é? Porque a gente já não para pensar sobre o tempo. Estão regendo meu tempo. Não. Mas e agora? Talvez em algum momento da nossa humanidade a gente vai parar de pensar que alguém está pensando por mim. Já nasce com isso sendo automático, como o tempo. Já nasce com o calendário pronto. Ah, não vou nem questionar, é assim, é assim. Aí você nasce, as crianças que vão nascendo na era da inteligência artificial. Ah, isso aqui pensa por mim, não tem preciso ficar pensando. E aí você começa o quê? A ficar dopado. E aí você começa a ser dominado. Porque você não pensa. Então você não tem um senso questionador. Então por isso que é importante a gente começar a ter essa visão mais clara,
Orai e vigiai num mundo onde a gente pode ser pego rapidinho, né, pelo sistema. E aí o calendário gregoriano é esse sistema oculto que ninguém para pensar, mas a gente tem que parar para pensar sobre isso. Porque algo interessante que está relacionado ao feminino também é que existem 13 luas, são 13 meses. Só que eles pegaram o 13º mês e eles espalharam esses 28 dias que tem no último mês, colocando 31, 30, dissiparam o 13º mês. Por quê? Porque o número 13 está relacionado ao feminino, a energia da transcendência, da elevação. Quando você passa para um outro nível. E os números, eles são muito sagrados. Você estuda sobre numerologia, você entende o poder dos números. E eles excluíram esse número 13, porque é o número do feminino e da transcendência. Porque a gente tem que ficar no 12, no sistema cartesiano, travado, rompido nos nossos processos evolutivos. Então, parece até além da conta, mas isso é real, isso acontece. É a maneira que a nossa mente vai sendo construída. Se você vai para a Índia, pega uma criança lá da Índia, e você vai para a China, pega uma outra criança ali da China, deixa elas conviverem juntas. São culturas muito diferentes. Ela não vai estar acostumada. Pega uma criança brasileira, coloca uma criança da Índia. É diferente. É diferente. São culturas muito diferentes. É a mesma coisa. Pega um ser extremamente evoluído, que vive com outro calendário, enfim, e coloca uma criança que está aqui muito na Matrix. Você vai ver a diferença. Dá para notar. Então, a nossa mente, ela precisa de uma base, uma contagem de tempo que seja harmônica, que não seja voltada para interesses humanos, mas que seja voltado para a energia e para o ciclo da lua, do sol, das estações do ano. Então, por isso que existe o calendário gregoriano e a substituição dele pelo sincronário das 13 luas e 28 dias, que é o que a gente chama. O sincronário, ele é um sistema bem simples, na verdade, porque são 13 luas, que são o quê? 13 meses, e cada lua, cada mês, tem 28 dias. E aí você vê que é perfeito, você não precisa comprar um sincronário todo ano para ver, né? Ter ali, colocar na cozinha. É uma matriz perfeita, não muda de ano em ano. É fixo, aquilo ali não muda mais. E existem as 4 semanas, né, que compõem a lua, compõem um mês. Cada semana traz uma proposta diferente para você iniciar, depois você refinar, depois você transformar e amadurecer aquilo na sua vida. Cada lua, cada mês tem um significado, tem uma pergunta para você refletir, sabe? Tem uma vibração muito potente. Sendo que se você entra no mês de agosto, é agosto. Hoje é só mais um dia. Essa é só mais uma semana. Segunda-feira tem que acordar e fazer tudo aquilo que eu tive que propor para mim semana passada, mas eu não fiz. Segunda é o momento de começar, né? Sexta-feira vou curtir, vou pra balada. Domingo, eu vou ficar descansando. Então você vê que é um sistema muito dominador mesmo, né? Enfim, e aí tem o calendário, o relógio, na verdade, também. Que o relógio, ele é uma ótima forma, se você quer, né, isso, coloca um relógio aqui no seu pulso, é uma ótima forma de você atrofiar todo o seu relógio biológico interno, né? O seu relógio interno, ele vai bagunçando todo e ele vai entrando dentro desse sistema do relógio em si, que vai deixando você artificial, mecanizado e tudo mais. Então, quando você começa a substituir isso na sua vida, você começa a entrar numa nova vibração, porque você vai estar conectado com a natureza, sua mente vai ficar menos ansiosa, você vai ter mais foco, você vai ter mais naturalidade, autenticidade. Aí você pode estar se perguntando, mas Yasmin, como que nessa vida eu vou conseguir seguir um calendário diferente e o que eu vou fazer com o meu trabalho, com os meus amigos, se eu tiver que marcar alguma coisa? É o que eu sempre falo para os meus alunos. Você não tem que pegar o calendário gregoriano e jogar no lixo, porque senão você realmente não vai conseguir marcar nenhuma reunião. Tipo, por exemplo, a gente está fazendo aqui a live agora, tem que marcar o horário, tudo bonitinho. Mas você vai utilizar em paralelo. Em paralelo. Se eu vou conversar com meu advogado, se eu vou conversar com uma amiga, se eu vou conversar com um cliente, eu preciso falar, vamos marcar tal dia em tal horário, porque ele não sabe que existe o sincronário.
Se eu fico abolindo isso na minha vida, eu vou morar no meio do mato e aí eu me viro. Mas não é o caso. Então a gente vai utilizar sim um calendário gregoriano, mas não se escravizar ou achar que você realmente precisa trabalhar os 5 dias da semana, que você precisa na segunda-feira começar, ou que hoje é só mais um dia, ou que é só mais um mês. Não. Você vai ter consciência de todas as energias que estão passando, se conectar a nível prático, meditativo. E, hoje é dia 9. Mas olha aqui no Tzolk'in, olha aqui na lei do tempo, olha o ciclo que a gente está vivenciando. Você vai emergindo tanto nesse assunto que você está vivendo o sincronário. E aquilo ali do gregoriano é só um detalhe. É só um dia. Mas aquilo ali eu já sei que é besteira. Já sei que aquilo não é o meu verdadeiro regente. É mais esse sentido, não tem muito segredo, né? O relógio a gente acaba utilizando, né? Mas eu vou falar uma experiência minha. O nosso corpo, na verdade, ele tem um relógio biológico interno. Então, se eu começo a me acostumar a acordar às 6 horas da manhã, uma hora eu vou acordar naturalmente. Meu olho abre às 6 horas da manhã, por quê? Eu já tô acostumada. Nosso corpo é rotineiro. Se eu acordo 10 horas da manhã, eu vou sempre me acostumar a acordar nesse horário. Se eu acordar antes, eu vou ficar morrendo de sono. Entendeu? Então você se acostuma, que são os hábitos. É a mesma coisa no nosso corpo. Teve um período que eu testei assim que eu queria acordar 5 horas da manhã. Quando eu coloco na minha cabeça que eu quero acordar em tal horário, é impressionante. Eu coloco lá o alarme, né? Que às vezes tem compromisso e tudo mais, mas eu acordo tipo 2 minutos antes de tocar. Eu acordo 5 minutos antes de tocar e falo, meu, que doido. Teve um dia, nesses dias aí, que eu esqueci. Sabe quando você coloca no iPhone lá o alarme durante a semana? Aí eu tinha que acordar cedo no final de semana. Eu coloquei lá o alarme, mas estava só para os dias da semana. Aí eu não ia tocar. Eu peguei lá no celular para ver que horas era. Era tipo assim, faltava 1 minuto para 7, que é o horário que eu precisava acordar. E eu acordei sem alarme. Então, assim, a sua mente ela se programa. Só que a gente tem que treinar isso, né? E se acomodar é a tendência, né? Por isso que a gente tem que estar o tempo todo no horário vigiar, que eu falo muito também, que é o tempo todo saindo. É você falando e eu pensando, não sei se eu choro ou se eu rio no sentido de movimento, né? Porque a gente sabe o quanto a gente é dominado pela matriz, avalanche de coisas para nos prendermos e para a gente ficar fixa, e quando você começa a falar do calendário, de como ele é feito, a gente meio que sabe, quando você começa a falar novamente e vem umas informações que a gente não sabia, você vai somando, cacilda, que ódio, como a gente é manipulado, né? Como a gente eu não uso nem relógio, você fala, não uso relógio, eu digo, só tenho pulseira de proteção aqui, graças a Deus, não tem nenhum relógio, né? Mas a gente está o tempo todo atenta, né? Olha o tempo todo o telefone, porque tem um relógio ali, para poder a gente se organizar, para não perder o horário, para cumprir as coisas, para fazer isso, fazer aquilo. Se está claro ou se está escuro é irrelevante praticamente, porque o horário tem que ser cumprido de acordo com a agenda, né? E isso a gente vai empurrando com a barriga e vai mexendo, como você falou. Eu estou sei lá, na quarta-feira à tarde, estou tranquila, vou fazer o quê? Não, é quarta-feira? Não, você vai ler um livro, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Está errada, você está desocupado na quarta-feira à tarde. Né? Está errado, tem que estar trabalhando, porque é dia da semana. Agora, por exemplo, numa sexta-noite, você não pode estar trabalhando, é sextou, você tem que ir para farra, tem que se divertir, tem que ir para um bar, tem que beber. Cara, se eu não estou afim, qual o problema? Né? Aí você vai para um retiro espiritual e fala, ai meu Deus, o que ele está fazendo? Tá doido. Careta, não sabe curtir a vida, né? Eu digo, será que... Engraçado que aqui em Recife, né? Eu moro em Recife, carnaval é algo muito forte, e as pessoas tudo muito loucas, todo mundo na farra, brincando, bebendo, e eu não fiz nada no carnaval, fui pro interior com minhas filhas, com meus pais, fiquei de boa, e todo mundo, você não vai fazer nada no carnaval? Aí eu digo, não vou, não, mas você tem que curtir a vida. Aí eu digo, não, eu tô curtindo, eu tô de boa com minhas filhas, curtindo dormir, ler, natureza, tá tudo ótimo. Aí eu falei com algumas pessoas que foram pro carnaval, eu disse, Guta, você sabe, né, um calor horrível, tem que beber, encher a cara, para poder aguentar o calor, porque se eu tiver sobra, eu não aguento o calor e o vucu-vucu de gente. Então, e para aguentar o tempo da farra, tem que estar enchendo a cara. Aí depois, aí no outro dia ressaca, né? Então tem que estar no dia. Aí eu fiquei pensando, cadê o ponto bom disso aí?
Cadê a parte legal? Obviamente, tem alguma coisa legal, mas assim, cadê a parte que vale a pena tudo isso? Né? Eu não entendi ainda. Uhum. Já fiz isso algumas vezes na vida, mas já compreendi que isso não é legal. Né? No outro dia eu dizia, cara, por que eu fiz isso? Por que eu saí? Por que eu bebi pra caramba? Porque eu saí porque tinha que sair, porque era festa, porque era final de semana. Tinha, né? Eu bebi por quê? Porque se eu não bebesse, eu ia achar um saco aí para casa. Então eu bebi para poder aguentar ficar. Né? E porque eu bebi mais e no outro dia cheguei tarde, e no outro dia fiquei de ressaca. Não, porque eu tinha que beber para aguentar. Tarará. Então outro dia realmente é o dia para descansar, para aguentar o dia. Cara, qual o sentido de tudo isso? Nenhum. Nenhum É um sentido. padrão de vida isso daqui. Você falando, você precisa se anestesiar, se dopar para você conseguir suportar. É a mesma coisa trabalhar. Ah, eu tenho que trabalhar, mas eu vou pensar no dinheiro que eu vou receber ali, nas férias que eu vou ter em algum período do ano. Eu tenho que me sustentar por alguma coisa, né? Porque senão eu não vou dar conta. A gente E vive até na tem muito questão da isso. espiritualidade, é bom a gente falar, porque você, que bom que você já iniciou sua vida profissional nesse meio, porque, Uhum. por exemplo, eu trabalho em outras coisas, mas eu sou feliz no que eu trabalho. Mas muita gente do ramo espiritual faz, não, eu vou dar um chute aqui, não é meu caso, né? Porque eu sou da área de saúde. Mas tem gente, por exemplo, eu sou advogado, eu sou contador. Eu odeio ser contador, mexe com o número, é um saco, mas eu preciso fazer isso porque é o que eu pago minhas contas, é meu ganha-pão, mas eu também sou médium e eu também trabalho com terapia espiritual, mas isso eu não ganho dinheiro e não sei o que mais lá. Qual o problema você ganhar dinheiro dessa profissão como terapeuta, como mentor, como consultor, como terapeuta, como oraculista, né? Como médium? Qual o problema você ter seu trabalho e ganhar seu dinheiro daquilo? Não, 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 é paralelo, é sempre paralelo. Por que você não pode transicionar para uma carreira unicamente espiritual, energética, para ajudar as pessoas de maneira maior, porque você vai estar com mais tempo, mais energia focado naquilo? Não, 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 tem que ter paralelo à vida Matrix. Eu ainda tenho porque meu trabalho é diferente, né? Eu não sou tão até sou, mas eu parei de ser mais terapeuta. Eu sou mais mentora, curso, palestra, é mais assim, movimentos com mais pessoas. Eu não faço individual, porque eu não tenho tempo para fazer individual. Uhum. Mas eu sou hipnoterapeuta também, enfim. Mas eu tenho ainda esse meu lado. Mas eu tenho porque eu quero ter, não porque é uma obrigação. Mas as pessoas colocam isso como um empecilho, né? Como se não fosse possível você viver unicamente o trabalho espiritual. E também não se conectam com a fluência do planeta, né? Porque, como você falou, existe o sincronário, né? Esse é o nome, não, o sincronário. Uhum. E vamos lá. Num dia X, seja lá qual for o dia da semana, o Sol está de maneira tal que influencia você positivamente para cocriar. Então, independente de que for esse dia, quando eu bato no calendário gregoriano e eu vejo que seja um domingo, um sábado, uma segunda, sei lá o que for, eita, é bom marcar uma reunião importante nesse dia, porque eu acho que vai ser propícia para positivo. É mais ou menos assim que a gente deve fazer? Você pode programar os seus eventos para segundo as energias que você está vivenciando. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas o que eu falo muito também é sobre sincronicidade. Quando você começa a viver a lei do tempo, porque assim, viver a lei do tempo é você pegar o conceito daquilo, né, sobre o ser o tempo natural, porque tempo não é dinheiro. Eu não concordo mesmo com essa frase. Tem muita gente que usa argumentos que fala, tempo é dinheiro. Eu sempre vou argumentar ao contrário. Porque tempo é vida. Se você for parar para pensar, que tempo está associado à vida, porque quando você está quase morrendo, o que você pede? Quero tempo. Me dá mais tempo. Por que você quer tempo? Você quer vida. É muito relacionado também. Tempo, vida e tudo mais. Então você quer viver mais tempo. Tempo não é dinheiro. Você vai utilizar da sua vida, sim, para também ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro com a minha vida. Tem que trabalhar, fazer minhas coisas, né? Às vezes você tem a sorte de poder ganhar dinheiro com o seu propósito, mas às vezes você tem que fazer carreira e propósito, né? Ambos estarem ali caminhando juntamente, né? Mas, por exemplo, a gente está agora na onda encantada da serpente magnética vermelha, dentro do Tzolk'in, né? Que é uma informação mais rica, cheia de informação mesmo. E a gente começou também um ciclo de 52 dias, há 3 dias atrás a gente começou um ciclo de 52 dias do Castelo Azul. O que é isso? Estou falando grego, né? Mas voltando assim para uma informação mais interpretada mesmo.
A gente está num ciclo falando muito sobre uma conexão com o nosso corpo, com o nosso físico, com a sua facilidade ou a sua permissão de sentir prazer na sua vida, que é diferente de você estar viciado. Porque uma coisa é eu estar viciado em bebida, em droga, em comer disparado. Uma coisa é eu estar viciado, entre aspas, em meditar, né? Ou ler um livro, ou ter uma rotina, um hábito saudável. É diferente. E é você buscar sentir prazer por aquilo que te energiza. Então a gente está num ciclo de muito movimento, de muita ação, diferente de um ciclo muito reflexivo, talvez mais introspectivo. Não, a gente está num ciclo de movimento, troca de pele, olhar para as raízes, olhar o que não está dando certo, trazer para o corpo. Então cada período que a gente está vivendo propõe algo diferente. E aí é o que eu sempre penso, a gente não vai concluir um propósito durante 13 dias, por exemplo. Às vezes a gente vai demorar um ano para concluir alguma coisa. Só que o que eu faço? Eu vou pegar a energia atual desse momento para cooperar com o crescimento e desenvolvimento do meu. Tudo é muito sincrônico quando você começa a viver a lei do tempo. Como que eu vivo a lei do tempo? Tem consciência do que está passando dentro do sincronário, do Tzolk'in, da lei do tempo em geral, né? Dos ciclos que estão acontecendo e fazer as práticas meditativas, viver o conceito, né? O tempo natural. Então, será que eu vou viver tanto fixado na artificialidade, ser muito metódico em tudo que eu faço? Você tem que olhar também a filosofia por trás do estudo, para você ver se você é adepto a essa filosofia. Ah, não, eu gosto de correria, eu gosto de ansiedade, eu gosto do mundo corporativo e um pisando em cima do outro, esse mundo aí doido, adoro. Então tá. Então a filosofia da lei do tempo não combina com você. Mas se você não gosta disso, então a filosofia combina. E é você pegar essa filosofia e aplicar em tudo na sua vida, por mais que você não siga só a lei do tempo. Eu não sigo só a lei do tempo, eu adoro estudar um monte de coisa, como uma boa mão solar azul que sou, que é meu Kim, adoro estudar um monte de coisa. Mas é você pegar a filosofia, que está muito voltada ao seu caráter, à sua busca, o seu propósito, e aplicar isso na sua vida. Então, sim, você pode fazer reunião, fazer um monte de coisa, ou até um retiro, por exemplo, até um evento, uma união ali de pessoas, você pode fazer, eu vou fazer isso na onda tal, no dia tal, porque vai ser um dia de cura, incrível. Ou às vezes, que é o que eu mais gosto, você nem programou nada, e é sincrônico, você vai ver o dia e fala, meu Deus, parece que eu programei, mas não programei nada. Simplesmente aconteceu nesse dia aí, o universo mandou, isso aconteceu inúmeras vezes comigo. E sincronicidade não é um termo que foi desenvolvido por Dr. José Argüelles, que é o que fundamentou, né, o homem que fundamentou a lei do tempo. Foi criado por Jung, o pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung. Jung, eu adoro também, Freud, Jung, psicologia, essa área assim mais da mente. Ele utilizou o termo sincronicidade para dar nome àqueles eventos de coincidências significativas, onde aconteceu uma coincidência. Uau, que coincidência! E aí você fala, meu Deus, mas essa coincidência não é só um acaso. Teve um significado aí por trás. Eu tinha pensado em fulano e ciclano veio conversar comigo e falou de tal pessoa que eu tinha sonhado, e aí a gente se encontrou e teve um projeto. Pô, isso não é tem um significado. Parece que tem alguém invisível por trás unindo e construindo e tecendo e você só assistindo algo que não foi você que programou. Por isso que a gente fica pensando, né? Será que realmente existe livre-arbítrio ou tá tudo programado? Eu escolhi, não. Aconteceu de você sonhar, a pessoa veio, não sei como, por uma inspiração divina e criou o projeto X. Você poderia escolher desistir de tudo? Poderia. Mas você foi induzido a escolher aquilo. Então, livre-arbítrio até a página 5, né? E aí as coisas vão acontecendo, vão se tecendo, são as sincronicidades. E aí você vai percebendo que quando você tá nessa vibração energética, porque tudo é frequência, né? Física quântica. Tudo é frequência. Quando você tá na frequência, tudo coopera para o bem, para o seu crescimento. É sincronicidade atrás de sincronicidade ao ponto que você não precisa ficar programando a sincronicidade, programando para as coisas darem certo na sua agenda. Não, o universo programa para você porque você está num lugar de merecimento, de frequência para receber isso. Que é muito melhor, né? Porque
Se a gente acha que a gente dá conta de sustentar a nossa vida e o nosso futuro, a gente está muito enganado. Disso é uma necessidade do meu espírito. Se eu não tenho sincronicidade, ou se eu não tenho espiritualidade, fico perdidinha. E que bom que tem a espiritualidade para orquestrar a minha vida. Então é muito nesse sentido de você também não querer ficar programando tudo com a sua mente racional, mas se permitir ser conduzido pela sincronicidade que você adquire isso quando você vive no tempo natural, né? E viver no tempo natural pede para você também se estudar um pouco mais sobre a lei do tempo, se aprofundar, comprar lá o Sincronário das Três Luas para seguir e sentir. O que eu sempre falo, não acredita em mim, testa. Vai lá e experimenta para você ver como que é. É incrível, assim, você vai entrando em uma paz. Parece que as coisas vão se organizando mesmo. A sua mente, ela entra numa paz. É, eu ouço muito de pessoas que seguem o sincronário, exatamente isso que você falou. É impressionante como tudo vai se encaixando, as coisas vão fluindo, a sincronicidade com outras pessoas e as situações vão acontecendo de uma maneira absurdamente natural, fluida. Uma necessidade que você tem do nada aparece a solução, do nada aparece uma pessoa que ajudou, que resolveu. Você fala, caramba, como... Ou aquele dinheiro que você precisava, do nada apareceu um paciente, um cliente e investiu em algo que você precisava. Não, as coisas acontecem. Então, é algo muito que as pessoas relatam. E o sincronário, ele é igual para todo mundo? Tipo, Sim, ele existe e todo mundo segue igual? exatamente. Todo mundo segue igual. Só que tem o seu mapa pessoal. Porque assim, o Sincronário das Três Luas, ele é igual o calendário. Igual não, né? É tipo o calendário gregoriano no sentido de 365 dias e tudo mais. É um sistema igual para todo mundo. O Tzolk'in também. Só que o que é muito individual? O seu mapa de nascimento, que é o seu Kim, que aí tem o seu oráculo de destino, sonda encantada. Eu falo assim de uma forma muito não é, né, astrologia, mas é tipo astrologia no sentido de que você pega o teu mapa e interpreta, mas são conhecimentos totalmente diferentes. E aí você conhece muito sobre si. Aí isso daí cada um tem o seu, é individual. Por exemplo, eu sou mão solar azul, a gente tem que confirmar o seu Kim, né? Que aí você vai ter todo um outro mapa, um outro propósito, e aí é autoconhecimento que você também adquire através desse entendimento. Então, assim, a gente tem o sincronário, a gente faz o nosso mapa, e a partir dali a gente faz o encaixe do nosso mapa com o sincronário, e dali a gente vai meio que seguindo. E ele Também já começa primeiro também, não é isso? É porque o mapa ele é atemporal. É tipo o seu mapa de nascimento, vai ser até o fim da sua É, vida. O sincronário, ele é um sistema assim que é para todo mundo, é coletivo. O Tzolk'in também tem o Kim do dia. Então, todo dia tem uma frequência diferente. Hoje é mão elétrica azul, por exemplo. Uma frequência. Todo mundo está para todo conectado. mundo. Para Todo todo mundo, mundo. exatamente. Só que você pode unir o seu mapa com as informações do momento atual. Ou também o seu trânsito, né? Que você está transitando sempre num ano. Começa a transitar. Ah, o meu trânsito solar é tal coisa, né? Essa energia vai reger todo o meu ano. Aí você pode unir esse momento atual seu com o momento do planeta, do coletivo. Dá para fazer essas uniões também. É bem legal, que aí você já vai para a parte mais interpretativa da lei do tempo, não só os códigos e as ativações, né, que existem ali. E de maneira prática, como a gente, tipo, eu ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, ai, tá, eu quero seguir o sincronário. Onde eu vou, onde eu busco, onde eu pego, onde eu imprimo, e como é que eu vou saber cada dia? Existe um aplicativo, existe alguma coisa que a gente todo dia pode olhar, ou token geral, e saber se a pessoa não puder ainda fazer o mapa individual, tentar seguir o basicão. Então, existe alguns aplicativos que as pessoas podem baixar do Tzolk'in, do calendário, que aí mostra todas as informações do dia. Tem o meu canal do Telegram, porque lá o canal do Telegram eu só uso um canal público para postar tudo que está acontecendo do sincronário e da lei do tempo. Aí você tem todas as informações e as explicações. Nos aplicativos não costuma ter explicação, só os códigos Diário, lá. isso. No seu Telegram é diário. É Todo dia diário, você fala. diariamente, todo dia. Aí lá tem todo o texto, tem uma meditação para você fazer, então fica mais fácil de você entender a informação e se conectar. Os outros têm mais os códigos, aí você abre aquilo e você fala, misericórdia, o que é isso?
um monte de código, não entendo nada, né? Entender. E aí, assim, é o que eu falo. Não adianta você querer se conectar e tudo mais sem estudar. Não tem como. Então, você tem que buscar. Eu tenho um canal do YouTube, lá tenho várias lives, vários vídeos explicando o que é Tzolk'in, o que é lei do tempo, o que é sincronário, como que faz. E tem agendas, né, almanacs, que você compra e que tem lá todo o calendário para você também utilizar. Tem também na internet para você imprimir e dá para você plastificar, né? Colocar lá no seu escritório, enfim, para você ir seguindo, mas também tem agendas físicas, né? Para quem gosta de ter algo para tocar ali e anotar, escrever no diário, então tem tudo isso disponível. Aí tem então o canal do Telegram, recapitulando, tem um canal do Telegram, tem aplicativos também, tem agendas que você pode utilizar e imprimir mesmo e deixar ali na sua parede, também não tem problema. E aí você vai acessando aquilo todos os dias. Inclusive, eu fiz uma série no meu canal de 260 lives, fiz direto todos os dias, para explicar sobre o Kim do dia. Porque o Tzolk'in, ele é um ciclo de 260 dias. Então, é um ciclo que só tem 260 dias, 260 Kims. E aí, todo dia tem ali a explicação, né, do Kim do dia. Tipo, hoje é mão elétrica azul. Aí você vai lá no meu canal e coloca mão elétrica azul. Aí tem a explicação do Kim que está regendo o dia de hoje, essas 24 horas. Ah, mas eu quero saber o meu Kim. Vai lá no canal e busca a explicação do seu Kim. Ah, como eu descubro o meu Kim? Isso é uma pergunta importante, né? Que é o primeiro passo. Você vai no Google e você vai escrever calculadora Kim. Aí vão vir alguns sites. Aí você vai colocar seu dia, mês e ano de nascimento. E um nome embaixo. Aí aquele é o seu Kim. Aí você pode tirar um print também para você não esquecer. Enfim, são as primeiras instruções, né? Descobre seu Kim. Aí você busca informações também nas redes sociais, na internet. Mas é isso. Então, assim, quando. Me dá outro exemplo. Essa semana, de acordo com o sincronário, tem lá que vai ser um dia mais reflexivo. Não é dia, mais por dia ou mais por período. Esse tem, como você falou, tem período que é mais reflexivo, tem período que é mais de ação, tem período que é mais, sei lá, de colheita, não sei. Estou chutando aqui para tentar entender também. Hoje, por exemplo, a gente está na onda encantada da serpente, a gente está. Isso dentro do Tzolk'in. É porque, assim, é mais difícil de explicar sem mostrar, né? Porque ficam nomes completamente novos. Tzolk'in é um calendário, entre aspas, mas é uma contagem de dias, que são 260 dias. E tem o sincronário das 13 luas, que é a substituição do calendário gregoriano, que é um ciclo que conta o ano inteiro, 365 dias. Agora, por exemplo, a gente está para encerrar o ano dentro do sincronário das 13 luas, que tem o dia fora do tempo. Muita gente conhece a lei do tempo pelo dia fora do tempo, né? Que é dia 25 de julho. E a gente está 9 de julho agora, então é um momento muito propício também para recomeçar, né? A virada de ano, e tem todo um porquê de ser nesse período, né? Mas isso já é um próximo conteúdo. Mas a gente está no momento, por exemplo, de encerramento, de fechamento. Agora, no Tzolk'in, já está no outro movimento. Está na onda encantada da serpente, está no meio do ciclo. O castelo azul, então agora é um momento de muita movimentação. A gente já teve um castelo de muita reflexão e tudo mais. A gente está no momento de movimento, né? De progresso, de desenvolvimento. Lógico que você vai refletir também, você não vai deixar de refletir. Até porque trocar de pele e se conectar com as suas raízes e perceber se essa raiz está envenenada e gerando frutos ruins, tudo isso vai te trazer reflexões, entendimentos, conclusões, insights. Mas é um momento muito importante para você aprender a abrir mão, soltar daquilo que não pode caminhar com você. Por quê? Porque tá te envenenando, tá te matando, tá te fazendo mal. Você precisa aprender a desapegar, soltar. Então, enfim, é muita coisa, né? Porque tem o dia, mas sempre tem um período. O dia nunca tá solto, assim, entendeu? Então, Tem um o período. Tolkien e o sincronário, eles são conectados ou são independentes? São conectados, eles são São engrenagens conectadas. conectados. Cada um é uma coisa. Só que eles trabalham em conjunto, eles são engrenagens. Inclusive, Perfeito. essas informações vieram, né, dos maias galácticos e veio da civilização maia e tudo mais. Estavam gravados todos esses códigos nas pirâmides do México.
E eles tinham mais de 22 calendários, assim, eles realmente estudavam muito sobre o tempo. Só que os dois, assim, principais que foram pegos foi o sincronário das 13 luas, que é uma contagem, assim, original, porque os povos originários faziam isso, né? Não só os maias. Agora o Tzolk'in, ele é cósmico, assim, ele não é da Terra, não. É um movimento, assim, muito cósmico mesmo. Então, é o que eu falo, o sincronário nos conecta com os ciclos da Terra, o Tzolk'in com o cósmico, com o galáctico, com aquilo que a gente não consegue enxergar. E para finalizar, Yasmin, o que nós somos, seres humanos? Esse corpício é de onde? Da Terra? E nossa consciência, nossa energia que rege esse corpo é de onde? É do cosmos. Então, a gente justamente está conectado a digamos, calendário, mas é sincronária, porque a gente está acostumado a usar a palavra calendário, né? Que Sim. tenha um sentido terra e cosmo, tem muito mais a ver com o papel de um ser humano, essa criatura que está aqui, né, que foi colocada nesse planeta e que deveria estar regida por algo desse tipo, que seja ligado realmente com a Terra e com o cosmos, e não com um sistema que foi enfiado aqui pela Matrix para a gente ficar feito gado trabalhando. Mas, se deixar, a gente fica até amanhã. Eu amei, nosso tempo voou. Yasmin, tempo é relativo, né? Pois é, né? Vamos deixar mais momentos aqui. E foi ótimo, muito obrigada. Deixa para o pessoal seus. Eu tenho o meu Instagram, que é YasminViana87, @YasminViana87. Tem o meu canal do YouTube também, que é Yasmin Viana. Tem um canal do Telegram, que aí link lá na bio para acessar todos os links, inclusive canal do Telegram e tudo mais. Então, Yasmin Viana 87. Se você me pesquisar assim, você vai encontrar. E aí lá no link da bio vai ter, ou no link do YouTube também, o contato do WhatsApp, caso você queira fazer atendimentos, mentoria. Tem o link do curso também, que é o Sincronizando o Tempo Natural, para você que quer acessar esse estudo e também praticar esse estudo. Então, eu faço mentoria individual, né, para você acessar suas informações do seu mapa e aplicar tudo isso. Tem um plano de ação prático que eu vou construir junto com você. Tem as sessões individuais para você ter as sessões de mapa, para você entender, interpretar. Sessões terapêuticas também, caso você goste dessa área, né, da psicologia e tudo mais. E tem um canal do Telegram diariamente, tudo público, né? O Instagram, o YouTube e o curso. E aí tem tudo completo aí para você que quer se aprofundar na lei do tempo. Fantástico. Pessoal, quem não anotou, vai na descrição do vídeo, já vai estar o link prontinho, só para você clicar e já entrar em contato lá com a rede social da Yasmin, vou deixar aqui. Quem está ouvindo na rádio e não anotou, vem aqui no YouTube, acessa a descrição do vídeo também, clica e vai falar com ela direto para ter todos esses benefícios e sincronizar a sua vida com o que deveria ser sincronizado desde sempre. Minha querida, muito obrigada. Um beijo enorme. Um beijo. Gratidão e até a próxima. Até.